Oi, 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 pessoas, como estamos? Bom, gente, nós tivemos alguns módulos até agora que foram mais voltados para a legislação, certo? E também para o roteiro, para o protocolo de entrevista forense e tudo mais. Só que agora a gente precisa começar a entender a violência e a dinâmica da violência para que nós consigamos pensar no acolhimento da criança. Então, é necessário compreender como geralmente a violência acontece no seio familiar, que a gente está falando, né, de uma violência que, na maioria dos casos, ela é intrafamiliar. As violências contra crianças e adolescentes, em sua grande maioria, acontecem no contexto familiar. Quais as implicações disso para a criança? Quais os efeitos disso no psiquismo, no comportamento? E isso tudo para quê? Para que a gente consiga pensar nesse acolhimento, porque vai depender muito, né, do tipo de violência sofrida pela criança e da idade da criança, da forma como essa violência acontece, a forma como a criança vai conseguir expressar isso ou não. Nós vimos, por exemplo, quando a gente discutiu o protocolo brasileiro de entrevista forense, que tem crianças que negam o que aconteceu. A gente não está falando nesse momento, certamente, né, daqui por diante, a gente não vai falar mais da questão da investigativa, do depoimento. Mas a gente precisa entender que no momento do acolhimento, da escuta da criança, todos esses aspectos que fazem com que uma criança revele algo que não aconteceu ou que não revele algo que aconteceu, eles fazem parte da mesma dinâmica, independente se a gente está falando de depoimento ou de escuta especializada. Então, primeiro eu queria trazer isso, que gostaria que vocês entendessem isso, para que vocês compreendam o motivo da gente discutir agora a questão da violência. E aí pensar no conceito de violência, nas várias formas de violência, na maneira como a violência geralmente acontece no seio familiar e em outros contextos também, ok? E a primeira coisa que a gente precisa refletir é sobre a polissemia desse termo, desse conceito de violência. Quando a gente fala em violência, a primeira armadilha que costuma aparecer é imaginar que nós estamos lidando com um conceito que é óbvio, que é evidente, que é quase natural. Como se a violência fosse algo que sempre existiu da mesma forma, né? Que sempre foi reconhecido do mesmo jeito e que sempre produziu as mesmas reações sociais. E isso simplesmente não é uma verdade. E por que isso importa? Vou dar um exemplo para vocês. O que hoje nós reconhecemos como violência sexual nem sempre foi considerado violência sexual. Ah, mas o que isso tem a ver com o dia a dia? Tem a ver com o fato de que, por exemplo, ainda existem homens que acham que devem iniciar suas filhas sexualmente. Ou tem a ver com o fato de que muitos comportamentos tidos hoje como naturais entre adolescentes, entre jovens, ou entre uma pessoa adulta e uma adolescente menor de 14 anos, por exemplo, eles não são vistos como uma violência sexual. São vistos como comportamentos naturais e que muitas vezes foram provocados pela própria adolescente, que fez uso da bebida alcoólica, que usou a roupa mais curta. Então, toda essa questão cultural e social, ela é o pano de fundo da questão da violência, a gente precisa entender. Então, um aspecto que é inicial para a nossa reflexão é pensar a violência como um termo que ele é polissêmico, ou seja, ele tem diversos sentidos. Dizer que é um conceito polissêmico significa afirmar que não tem um sentido só, né? Nenhum significado fixo ou um significado que seja universal.
O que é considerado violência varia conforme a época histórica, o contexto cultural, a organização social, as relações de poder e os valores morais vigentes em uma sociedade. Eu tive que estudar para minha pesquisa do doutorado alguns autores, como Philippe Arrier. E é possível que muitos de vocês já tenham ouvido falar ou até conheçam, que ele fala da história social da criança e da família. E num dos textos que eu estudei dele, ele retrata a vida cotidiana do rei Henrique, não sei o que lá, não lembro nem se Henrique é o nome do rei, tá? Mas ele retrata a vida de um rei que, aos 6 anos de idade, participava de práticas sexuais com a sua mãe, com as pessoas do castelo, né? E, e a mãe o estimulava sexualmente com brincadeiras que hoje são aquelas que que a gente vai entender como abuso sexual. O jeito de mexer na genitália, sabe? Então, é muito interessante a gente olhar para essa história. Mas, de modo geral, o que a gente precisa pensar? Que violência não é apenas um fato. A violência também é uma categoria de interpretação da realidade. Isso significa que algumas práticas, então, que a gente conhece hoje como violentas, elas já foram em outros momentos históricos entendidas como naturais, como legítimas, como educativas. Pensem na palmada educativa, em algumas outras formas de violência muito graves que os nossos avós, os nossos bisavós entendiam como educativas. Era uma forma de correção e que podia acontecer. E muitas vezes não só que podia acontecer, mas que era necessário. Nós vivemos uma cultura violenta. Então a gente realmente acredita que bater em crianças, que cometer algumas formas de violência contra crianças é normal, porque é a forma que é necessária para a gente conseguir educar. E o reconhecimento da violência não acontece de forma automática. Ele depende da linguagem, de sensibilidade social, de algumas disputas políticas e de transformações culturais muito profundas. Então, se a gente volta alguns séculos na história, nós vemos que bater em crianças, como eu estava falando, impor castigo físico, e muitas vezes severos, humilhar, humilhar publicamente, obrigar a um trabalho extenuante, restringir a alimentação, privação de sono, isso tudo não era entendido como uma forma de violência. Era entendido como forma legítima de educação, de disciplina, de formação moral. Tanto é que eram utilizadas, inclusive, em instituições que eram do governo, né? Instituições do Estado. Se a gente pensar em algumas, e não só do Estado, mas em instituições religiosas mantidas pela igreja. A gente vai pensar no Brasil, nas casas de correção, nas antigas FEBEMs, mas muito mais antigo do que isso, quando a gente pega, por exemplo, Oliver Twist, que é aquele filme, o livro famosos, né? Ou tô tentando lembrar de um outro que está me fugindo aqui, mas a forma, as práticas educativas, se a gente pega toda a maneira como crianças eram tratadas durante a Revolução Industrial, que elas trabalhavam durante 14 ou 16 horas, tal qual adultos, porque a elas não cabia um salário, não era necessário pagar como aos homens adultos, né? Então, todas essas formas que hoje a gente considera como violência, a gente considera hoje, por exemplo, como exploração do trabalho infantil. E, bom, nesse contexto todo aí, o sofrimento infantil ele não era um problema social. Eu estava falando do Philippe Arrier, né? Eu acabei me perdendo, mas o Philippe Arrier é o que vai nos mostrar que é muito recente, historicamente, o momento em que a gente começa a considerar crianças como crianças, não como mini-adultos, como pessoas que têm características, necessidades diferentes, necessidades de desenvolvimento diferentes e que merecem cuidado. Obviamente que isso não nasce do nada também, tem fatores aí, tem multideterminantes para que isso aconteça.
aconteça, inclusive econômicos e políticos, mas fato é que é muito recente esse reconhecimento da infância como uma parte da vida que merece uma atenção especial e que as pessoas nessa fase da vida não podem ser tratadas como adultos. E aí isso nos obriga a fazer uma pausa bastante importante, que é nem toda violência é imediatamente reconhecida como uma violência. Na sociologia, por exemplo, a violência nunca é tratada apenas como uma agressão física. Ela é compreendida como um fenômeno que é da ordem das relações, que ele é relacional, que é atravessado por poder, dominação, hierarquia social. Autores clássicos da sociologia vêm demonstrando que aquilo que uma sociedade define como aceitável ou inaceitável, no uso da força, por exemplo, muda ao longo do tempo. Muito provavelmente vocês já, pelo menos quem é da área da psicologia ou mesmo do direito aqui, já ouviu falar do Michel Foucault, né? E ele nos ajuda, aquele cara do livro Vigiar e Punir, que eu sempre falo, nunca comece a ler esse livro antes de dormir, porque o livro já começa com uma forma muito brutal de violência para disciplinar a sociedade, né? Ele está falando aí de como que historicamente foram mudando as penas que a gente impõe às pessoas e sempre foram penas bastante violentas. Vou deixar vocês curiosos, não vou dar spoiler aqui, mas é horrível de ler as primeiras páginas do Vigiar e Punir, porque ele está contando uma forma de punir pessoas que é bastante angustiante. Fiquem curiosos e vão lá dar uma olhadinha. Mas, enfim, o Foucault nos ajuda a compreender que a violência ela pode operar de maneira muito eficaz, sem precisar recorrer ao espancamento ou agressão física direta. Ele vai, toda a construção dele, histórica, sobre essas formas de vigilância, de punição, elas se dão também pelas vias da disciplinarização. Então, a disciplina, a vigilância, a normalização e o controle dos corpos, ele usa muito esse termo dos corpos, né? Não só ele, mas toda a galera pós-moderna. A gente brinca, né? Quem é do materialismo histórico e dialético tem uma rixinha aí com a galera pós-moderna. Mas esse controle, então, dos corpos, de comportamentos, também são formas de violência, ainda que frequentemente naturalizadas. Ele fala, por exemplo, do panóptico. Não sei se vocês... O panóptico seria uma forma arquitetônica para você conseguir controlar, vigiar e dar a respectiva punição, mas o panóptico é mais voltado para o controle, é uma estrutura arquitetônica para você conseguir vigiar as pessoas que estavam na prisão. E nessa lógica do panóptico, aquela janelinha nas portas, ela serve para isso. E aí, quando a gente pensa na estrutura, por exemplo, das universidades hoje, quais não tem aquela janelinha, né, para que passe o vigilante e controle as pessoas ali dentro, né? Enfim, várias coisas a se pensar, mas vamos voltar para cá, né? O que é importante a gente pensar é que a violência, nesse sentido, ela pode ser uma violência simbólica, uma violência institucional, moral, psicológica, e a gente tem que pensar nisso nas nossas práticas cotidianas. No momento em que a gente... Toda a lógica da Lei 13.431 de 2017, ela está voltada para a não revitimização. E há um convite para que a gente pense na nossa prática profissional. Será que a gente não pode estar cometendo uma violência institucional no momento em que a gente exige de uma criança que ela revele um fato, que não deve ser esse o papel do profissional da escuta especializada, a maneira como eu abordo essa criança, ou a quantidade de vezes que a gente submete uma criança a falar e falar e falar sobre uma determinada coisa, né? Tudo isso hoje pode ser considerado como violência institucional, moral, violência psicológica, né? E essa violência simbólica, ela pode estar inscrita nas regras, nos procedimentos,
nas expectativas, nas práticas cotidianas. Quando a gente olha para trás, a forma como a gente lidava, o que a gente fazia com as crianças e adolescentes que eram vítimas de algum tipo de violência, era muito mais violento do que a própria violência que elas sofriam. Imagina submeter uma criança a uma audiência, por exemplo, tal qual uma audiência de adulto, ou exigir que a criança produza toda essa a fala e que ela produza provas sobre aquilo que aconteceu com ela. Então, quando a gente fala da escuta especializada, a gente precisa começar a pensar nessas várias formas de violência e entendê-las para que a gente se distancie disso. Lembrem-se, gente, escuta especializada é proteção. Tudo aquilo que a gente vinha fazendo e que às vezes ainda é feito no procedimento de interrogatório, de oitiva da criança, pode conter violência. E aí, por isso que eu digo para vocês, a gente reconhecendo como a outra coisa é, a gente consegue pensar, então, no que não fazer, no que não é para a gente fazer, no caso, na escuta especializada. Então, quando a gente traz essa discussão para o campo da infância, é muitas vezes essa violência que é naturalizada que demora mais a ser reconhecida como tal. E isso tem a ver com a própria ideia de infância, né? A forma como a gente compreende hoje, nós precisamos pensar que é uma construção histórica relativamente recente, né? Então, durante muito tempo, crianças não foram vistas como sujeitos em desenvolvimento. Eles eram, então, os mini-adultos, né? Os adultos em miniatura, seres incompletos, que precisavam ser moldados, corrigidos, submetidos. E aí a noção de que a criança possui necessidades específicas, vulnerabilidades próprias, direitos próprios, começa a ganhar uma força só a partir do século XVII e XIX. Essa história que eu falei ali do rei era século XIII, eu acho. Salvo engano, não vou me lembrar em detalhes, tá? Então, tem muito a ver com o surgimento do Estado moderno, essa noção de infância e a escolarização obrigatória. Também a urbanização, o desenvolvimento das ciências humanas, tudo isso foi contribuindo para que a infância passasse a ser vista como uma etapa particular da vida. E vejam, essa questão da escolarização não é ingênua. Para que a gente precisa escolarizar a criança? Porque a gente precisa do desenvolvimento industrial, porque a gente precisa do desenvolvimento econômico, precisa fazer com que as pessoas aprendam. E aí a gente foi, junto com isso, a gente... Ai, minha gente, nossa, poderia dar uma volta muito longe. Se eu começar aqui eu não vou parar, mas saibam que a transição do feudalismo para o sistema capitalista, então esse surgimento do Estado moderno e tudo aquilo que foi necessário desenvolver para que o sistema capitalista se desenvolvesse, inclusive a ciência, porque lembra o sistema feudal, período das trevas, religiosidade, gente morrendo porque desenvolvia conhecimento científico, enfim, então o desenvolvimento da ciência moderna ela contribuiu muito para que a gente conseguisse ter essas diferenciações e a ciência só se desenvolve pelas necessidades do sistema econômico, né? Enfim, falei para vocês que eu podia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre isso, mas não vou, né? Porque não é disso que trata aqui o nosso curso. Ainda que seja muito interessante a gente entender esse contexto histórico, político, econômico, que é o pano de fundo de qualquer coisa nessa vida, né? Então, gente, esse reconhecimento da infância como uma parte da vida a ser protegida, né, ou uma parcela da população a ser protegida, as crianças e adolescentes, não acontece de uma forma homogênea, tão pouco pacífica, né? Durante muito tempo, mesmo com os discursos de proteção emergentes, muitas práticas violentas continuaram sendo justificadas em nome da educação, da moral, da autoridade adulta. E é importante compreender que o reconhecimento da violência contra crianças
não nasce da boa vontade moral, né, mas dessas disputas históricas. Nomear uma coisa como violência significa retirar a sua legitimidade social, significa dizer, olha, isso não é aceitável, isso não é educativo, isso não é normal. E esse processo de nomeação sempre gera resistência. Basta a gente pensar na questão da palmada, né? Aquela história, ai, mas eu apanhei e não morri, tô aqui inteiro, sou uma pessoa do bem, né? E quando nós olhamos para a história do século XX, a gente percebe que só muito recentemente algumas práticas como abuso sexual infantil, violência psicológica, negligência emocional e exploração passaram a ser reconhecidas como problemas sociais. Antes disso, eram temas envoltos em silêncio, vergonha, culpabilização da própria criança, a própria violência psicológica dificilmente a gente reconhece como tal. Tanto é que não vai parar na justiça, né? É muito difícil uma situação pura e simplesmente de violência psicológica ser levada para um conselho tutelar, para uma delegacia de polícia, para o poder judiciário. Agora, a violência sexual, ela tem algumas características um pouco diferentes, porque ela traz também um clamor em relação ao tabu, o tabu do incesto. Mas durante muitos séculos ela também foi invisibilizada, tratada como uma questão moral, privada, né? Muitas vezes responsabilizando a própria vítima. E é a mesma coisa que acontece com as outras formas de violência. Essa psicológica mesmo, até hoje ela enfrenta resistência para ser reconhecida como uma violência real, justamente porque não deixa marcas visíveis no corpo. E esse reconhecimento exige algo fundamental, uma mudança cultural na forma como enxergamos poder, autoridade e obediência. Então, reconhecer uma prática como violenta implica admitir que aquilo que antes era permitido, autorizado, incentivado, produz dano. E isso é profundamente desconfortável para as sociedades, porque exige revisão de valores, tradições, estrutura familiar. No caso do Brasil, esse processo de reconhecimento se consolida de forma mais explícita só no final do século XX, com a Constituição de 88 e posteriormente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É nesse momento que a criança passa a ser reconhecida juridicamente como sujeito de direitos e não mais como um objeto de tutela absoluta da família ou do Estado. Mas é fundamental compreender que a lei muda mais rápido do que a cultura. É a mesma coisa em relação à violência doméstica. Por isso mesmo que após muitos marcos legais importantes, nós continuamos convivendo com práticas violentas profundamente naturalizadas. Essa cultura punitiva, a ideia de correção pelo medo, a exigência de obediência irrestrita e o silenciamento da palavra das crianças e adolescentes continuam muito presente, muitas vezes disfarçada ainda de cuidado, né? Que é uma das grandes questões ali que eu discuto, inclusive, na minha tese, acerca do que é cuidado, o que não é, né? E em que medida que a gente está, de fato, protegendo, não está protegendo, como Estado, mas também pensando na sociedade, quando um pai, uma mãe corrige, pune, né? Quando exige essa obediência restrita da criança, será que a gente está realmente cuidando ou a gente está silenciando algo que a gente não entende, que a gente continua entendendo como não merecedor de atenção? É exatamente nesse ponto que surge um fenômeno que hoje nós chamamos de violência institucional, ou seja, as violências que são produzidas não por indivíduos isolados, mas por instituições que deveriam proteger. A repetição de entrevistas, desconfiança sistemática na fala da criança, exigência de coerência narrativa, igual a um adulto, a exposição desnecessária, alguns interrogatórios disfarçados de acolhimento, né? Tudo isso são algumas expressões modernas de uma violência que vai se naturalizando. E quando nós olhamos para a violência a partir dessa lente histórica e sociológica, fica evidente que ela não é apenas um desvio individual, mas é uma forma de organização das relações sociais. A violência ela se sustenta onde tem assimetria de poder. Silenciamento,
a ausência de reconhecimento do outro como um sujeito. A maioria dos autores que tratam da violência, eles colocam violência como algo que acontece em relações desiguais, e desiguais em termos de poder, né? Onde uma pessoa que tem mais poder, e esse poder é simbólico, porque ele é socialmente construído, se utiliza desse poder para subjugar a outra. E é por isso que a escuta especializada não pode ser compreendida só como uma técnica ou um procedimento. Ela é, antes de tudo, um marco histórico, cultural, representa uma tentativa institucional de romper com séculos de práticas que são baseadas na extração forçada de verdade, na disciplina, pelo medo, na responsabilização da criança. A gente pode dizer que a escuta especializada, ela nasce quando o Estado reconhece que, em nome da proteção, ele acabou produzindo muitas violências. Quando o Estado reconhece que ouvir não é interrogar, que proteger não é investigar, que exigir narrativa coerente de quem está ali em sofrimento é uma forma de dominação simbólica. Portanto, compreender essa polissemia da violência nos obriga a abandonar a resposta simples, nos obriga a reconhecer que aquilo que hoje nós defendemos como uma prática ética é fruto de lutas históricas recentes. E é por isso mesmo que são frágeis, porque são muito recentes. Nos obriga a sustentar no cotidiano da rede escolhas que muitas vezes contrariam as expectativas culturais que estão aí arraigadas. Falar de violência, especialmente contra crianças e adolescentes, é falar de poder, de história, de cultura, de responsabilidade adulta. E a escuta, a escuta especializada, ela só faz sentido quando entendida como parte desse deslocamento histórico, da lógica da correção para a lógica da proteção, da extração para o acolhimento, da suspeita para a responsabilidade institucional. Essa não é uma mudança simples, gente, é uma mudança civilizatória mesmo. E como toda mudança desse tipo, ela exige formação crítica, sustentação ética permanente, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, discutida essa questão da violência, daqui a pouquinho, nos próximos vídeos aí, a gente vai falar sobre tipos de violência, vamos adentrar na questão da violência sexual especificamente, sobre a dinâmica familiar. Vejo vocês na próxima aula.